Noite, vamos iniciar então mais uma sessão, né, mais um encontro da nossa mentoria Evolução Gestor 2.0. E hoje nós vamos trabalhar um tema que é voltado para conhecer o contexto da realidade da escola. Então, hoje, dentro, daqueles pilares que a gente trabalhou, hoje nós vamos trabalhar a leitura do contexto escolar e, especificamente, eu vou mostrar para vocês a importância das dimensões da gestão e de fazer essa leitura do contexto, né? Como fazer a leitura do contexto. E as dimensões nós não vamos aprofundar hoje, elas vão ser aprofundadas em outros encontros, cada uma das dimensões em separado. Então, hoje eu vou falar de cada uma delas de uma forma mais geral e principalmente da importância da leitura do contexto, de se fazer um bom diagnóstico da escola, né? De conhecer bem a realidade da escola, ok? Eu não sei ah, se vocês estão lembrados, né? Mas no encontro passado, a gente trabalhou então mais a parte de mentalidade. Todos os encontros eu vou trazer algo de mentalidade, mas no encontro de hoje, especificamente, a gente vai trabalhar então essa parte da leitura de contexto. Porém, né, eu sempre vou entrar com essa questão de mentalidade em todos os encontros. Então, quem quiser ter acesso àquela aula, né, a Mariane e a Nazaré que estão chegando agora, esse encontro da semana passada, que é mais voltado para a mentalidade do gestor, para esse início de ano letivo aí, né, pode assistir depois a gravação quando tiver acesso lá na plataforma, ok? Então, por quê, né? Fazer uma leitura de contexto da escola. Essa prática proporciona uma compreensão abrangente, ou seja, holossistêmica e aprofundada do ambiente em que a escola está inserida, permitindo que o gestor tome decisões mais coerentes e eficazes. Então, por esses dois motivos principalmente, né? Por quê? O que seria essa compreensão mais abrangente e holossistêmica? Lembrando que por trás desse método que eu estou trabalhando com vocês e por trás de de todo esse programa de mentoria, vocês vão ver que eu trabalho o tempo todo uma visão holossistêmica. O que é a visão holossistêmica? Eu já acho que falei nas outras sessões, né? Mas isso é uma coisa que eu vou ter que ficar sempre repetindo. É olhar para a realidade da escola, pensando e acreditando e entendendo, né, que a escola não é uma entidade isolada no meio do nada, mas que a escola é um sistema que está dentro de outros sistemas maiores e que se interrelaciona com outros sistemas. E o principal sistema que está relacionado com a escola é o sistema familiar, né? Os sistemas familiares. Então, aí nós temos uma série de sistemas familiares, uma quantidade grande de sistemas familiares que se unem dentro de uma escola. Os sistemas de cada aluno, mais os sistemas de cada educador, né? Formando aí um grande sistema maior que é a escola. E pensando também que a escola está inserida no contexto maior do sistema educacional, mas também está inserida em outros sistemas, como, por exemplo, a sociedade como um todo e assim por diante. Certo? Então, a visão holística é perceber esse todo. Né? Por exemplo, quando a gente olha para a escola também, é olhar para a escola como um todo e não é, por exemplo, né, o gestor é não olhar só para a parte administrativa ou não olhar só para a sua sala, né, a sala do diretor, ou para a parte da, sei lá, coordenação, secretaria da escola, e esquecer de que a escola, tanto na parte física quanto na parte ah, financeira, administrativa, nas outras dimensões, ela tem múltiplas facetas, múltiplas realidades, ela tem múltiplos participantes, múltiplos contextos,
múltiplas causas dos efeitos, ou seja, se eu tenho um problema, uma dificuldade, ou se eu tenho um bom resultado, por trás disso tem múltiplos fatores. Então, é sempre olhar para a realidade da escola com essa complexidade, né? Percebendo que a escola está inserida num todo e ela é uma união, uma integração de vários sistemas, ok? E que cada um de nós, né, e que o gestor está inserido em um sistema. Boa noite, desculpe a câmera desligada, minha internet está oscilando muito. Sem problema, Nazaré, Mariane também. Agora, nesse momento, não precisa ligar a câmera, a não ser que queiram, tá? É, é interessante, é interessante estar com a câmera ligada, porque aí eu posso ver e olhar para vocês interagir. Mas se não dá ou se não querem, nesse momento não tem necessidade, tá bom? Ah, até aí tudo bem? Conseguiram compreender visão holística e sistêmica? Então, holístico vem de holos, que significa o todo, eu olho para o todo e percebo, né, a escola dentro desse todo, e entendendo também que eu nunca posso olhar para nada na minha gestão em partes separadas, mas eu tenho que sempre considerar que todas as partes estão interligadas em um todo maior. E é essa interligação que a gente chama de sistema, certo? Ok? Continuando ali no slide que eu estava mostrando, então, essa leitura do contexto da escola é importante para essa compreensão abrangente e aprofundada do ambiente, ou seja, não é uma visão superficial, né? Não é aquilo que, por exemplo, né, talvez a sua família no final de semana pergunte: "Ah, e como que está a escola?" E aí você resume numa frase, né? Essa frase ela não é uma visão aprofundada, é uma visão muito superficial da escola. Então, a gente precisa, na gestão, mesmo que para alguém assim, né, a gente responda numa visão superficial, mas nós, como, né, cada um de vocês, como gestores, precisa conhecer a fundo o ambiente da escola. Né? O gestor não pode ficar no raso. E permitir ao gestor que ele tome decisões coerentes e eficazes. Por que isso vai permitir decisões e conduzir a gestão de uma forma coerente e eficaz? Porque, horas, né? Se você conhece bem a realidade, você vai cada vez mais tomar atitudes, né? As suas ações, as suas decisões vão estar em coerência, em consonância com aquilo que a comunidade escolar é, com aquilo que ela precisa, com aquilo que ela busca, certo? É bem por isso, né, que você não pode implementar um plano de gestão, por exemplo, que foi feito por outra pessoa ou que foi aplicado em outra escola, porque não faz sentido, né? Em cada escola, em cada realidade, nós vamos encontrar um contexto específico, bem específico, certo? Então, quais as razões para nós compreendermos o contexto escolar? Né? E quando eu falo aqui em compreender, percebe que eu estou usando a palavra compreender e não outra, porque quando eu falo em compreender, não é só conhecer, não é só constatar, mas é ir num nível mais profundo mesmo, de buscar compreender esse contexto, né? Tem coisas que qualquer pessoa olha, ela já constata, ela já percebe, mas o gestor ele não pode ficar só na percepção, ele precisa ir um pouco além, ir na compreensão. Então, por que compreender o contexto? Primeiro, porque você precisa compreender o ambiente. Quando eu falo em ambiente aqui, eu não estou falando do ambiente físico da escola, mas também eu estou falando do ambiente num sentido mais amplo. Eu estou falando da, da localidade onde a escola está inserida, quer dizer, é zona urbana, é zona rural, né? O que, que tem ao redor dessa escola? Esses alunos usam transporte escolar, né?
E aí o prédio, o ambiente físico também, as salas de aula, né? Mas não só o físico, mas as dinâmicas que acontecem dentro desse espaço físico. Por exemplo, tem questões que têm a ver com o ambiente que não são do físico, mas são das relações e das dinâmicas que acontecem nesse espaço físico, certo? Então, por exemplo, às vezes você chega no ambiente e você já se sente acolhido, ou às vezes você chega no ambiente e você se sente excluído ou repelido, né? Ou incomodado. Então, nós também estamos falando de ambiente e não é necessariamente do prédio. A gente pode ter um prédio lindo, maravilhoso, e as pessoas chegam nele e não se sentem bem. Ou a gente pode ter um prédio com a tinta descascada, né, com algumas condições meio precárias, mas o ambiente é agradável, é acolhedor, certo? Então, quanto mais você conhece esse ambiente da escola, né, mais condições você tem de fazer um planejamento, tomar decisões, ter atitudes mais assertivas de acordo com esse ambiente. Quem já trabalhou em diferentes escolas sabe muito bem, né, que cada escola tem um ambiente bem diferente. E a gente não está falando só do prédio. Adaptação de práticas pedagógicas. Se eu conheço bem o contexto da escola, se eu conheço bem a realidade, eu tenho condições de adaptar as práticas pedagógicas para as necessidades daquela escola, para as necessidades daqueles alunos, daquela comunidade. Um gestor, né, que não conhece bem o contexto, ele tem dificuldade de olhar para o pedagógico, para as necessidades pedagógicas daquela escola. E aí a gente vai também a um nível mais, né, quer dizer, a um nível mais micro lá direto na sala de aula. O professor, a coordenação pedagógica também precisa, né, ter essa leitura de contexto bem clara para poder atuar de maneira mais assertiva. E aí, professores que trabalham em mais de uma escola também precisam conhecer bem o contexto da escola para que possam fazer um trabalho coerente com aquela escola e com aqueles alunos, com aquelas turmas específicas, né? E não simplesmente aplicar o mesmo em todos os lugares, ok? Engajamento da comunidade. Quanto mais o gestor conhece, quanto mais a equipe de gestão conhece a comunidade onde a escola está inserida, mais tem condições de saber como engajar essa comunidade. E isso não funciona da mesma forma em todos os lugares, né? Então, por exemplo, eu sei que a Vanessa e a Mariane aqui, né, tem escolas que são escolas que atendem pessoas, por exemplo, que vêm do interior, mas que também tem muitas pessoas que são da área urbana. Já a Nazaré, pelo que a gente conversou hoje, né, a Nazaré, a maioria dos alunos, ou se não 100%, são da zona rural. Então, são contextos bem diferentes, né? Escolas maiores, escolas menores, tudo isso tem, por exemplo, se atende uma região muito grande, então os pais, as famílias moram distante da escola ou moram perto da escola, os alunos vêm de transporte ou não. Tudo isso faz diferença na hora de pensar em engajar a comunidade, né? De trazer para os eventos, de fazer se envolver nas atividades da escola e etc. Ok? Alocação de recursos. Um gestor que conhece bem o contexto da escola vai fazer um uso mais assertivo dos recursos, vai aplicar os recursos naquilo que é mais urgente e necessário. Percebe que, né, eu não sei se vocês já tiveram, conheceram algum gestor de gabinete, né? Aquele diretor ou aquela diretora que permanecia a maior parte do tempo numa sala, na sala do diretor, né, ou na secretaria da escola, na parte da gestão,
e mal se vê nos corredores, mal se vê na sala de aula, mal se vê conversando e recebendo as pessoas, e fica muito isolado no burocrático. Esse gestor ele vai ter muita dificuldade. Por exemplo, ele não conversa com os professores, ele não conversa com os alunos. Ele vai ter muita dificuldade de perceber onde aplicar bem os recursos. Então, por exemplo, tem gestor que olha para os recursos e entende que é o prédio que precisa dos recursos. Mas muitas vezes, né, tem algumas questões pedagógicas que não estão relacionadas à estrutura física da escola, mas estão relacionadas com material, com treinamento de professor, é, com é, ambientes mais agradáveis, que não seja essa questão assim, da estrutura, mas que seja, às vezes, um cuidado, uma decoração, uma organização, um equipamento, né? Então, e quem é que sabe o que se precisa? Quem sabe é a comunidade escolar. Então, o gestor ele nunca vai saber isso sozinho, né? Ele precisa colher essas informações com a comunidade escolar. Então, ele vai saber usar melhor os recursos se ele tiver essa leitura de contexto bem feita. A gestão de conflitos e desafios. Quem conhece bem a sua comunidade escolar, a sua realidade, né, vai entender quais são os conflitos que estão acontecendo, quais são os desafios que está vivenciando. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque no fim das contas, a gestão, ela vai ocupar a maior parte do tempo, da força e da energia, buscando superar desafios e conflitos. Né? Porque se a gestão está voltada para a evolução, para o aperfeiçoamento, para a inovação, como eu sei o que precisa melhorar, o que precisa aperfeiçoar, o que precisa inovar? Eu só vou saber identificando conflitos e desafios. Por isso que na maioria dos editais para elaboração de plano de gestão, hoje, né, estão pedindo diagnóstico. E lá no diagnóstico, é muito importante colocar quais são os desafios, quais são os obstáculos, quais são as dificuldades, quais são os conflitos existentes, quais são as resistências existentes, porque a partir daí eu consigo planejar metas e ações, certo? Bem focadas. Um gestor escolar mal preparado e de 10, 15, 20 anos atrás, ele fazia o quê? Ele ia para a escola e ele ficava o dia inteiro tentando resolver as coisas que apareciam, certo? Que iam surgindo ao longo do dia. Um gestor, dentro de uma perspectiva evolucionária que a gente está trabalhando agora, é um gestor atual, né, bem preparado, motivado para trabalhar, que entrou para fazer a diferença, ele vai. Nossa, a tosse hoje mudou o clima, eu já fiquei com uma tossezinha aqui. O gestor que é bem preparado, ele vai fazer o possível e o impossível, né, para que as coisas melhorem. Como é que eu vou melhorar as coisas? Sabendo o que precisa ser melhorado, certo? E aí, então, o papel do diagnóstico de identificar falhas, dificuldades, desafios, obstáculos, tropeços, né, pedras no caminho. Esse é um papel importantíssimo do gestor, ok? Então, a partir disso ele vai fazer então o seu planejamento estratégico, o seu plano de gestão, certo? Sem compreender o contexto, não tem como fazer um planejamento estratégico. Quer dizer, tem, mas aí ele teria estratégico só no nome, né? Porque quando a gente fala em planejamento estratégico ou plano de gestão, nós estamos falando num plano,
Só o meu áudio que está cortando? Pessoal, o áudio de vocês também está cortando ou é só da Carla? Não, é só o seu, acho, Carla. Dá uma olhadinha aí na internet. O meu aqui tá normal. Tá. Ok, também tá às vezes. A Mariane também disse que tá às vezes. É, Vanessa tá normal? Bom, não sei o que está acontecendo. Qualquer coisa, se oscilar demais, talvez saia e entra de novo, que às vezes melhora. Tá? Tranquilo? Posso continuar? Agora está ouvindo, Carla? Não? Não sei o que acontece. Para mim aqui parece tudo normal. Qualquer coisa, Carla, você desliga o vídeo e vê se fica melhor o som. Se não ficar, sai e entra de novo. Tá? Ok. Continuando. Ficou claro, então, a importância do plano de gestão e de ter um plano de ação, um plano estratégico? Quando eu estou usando nomenclaturas diferentes aqui, porque para vocês entenderem que é praticamente nomes diferentes para as mesmas coisas, né? Quando eu falo um planejamento estratégico, em alguns lugares se pede, por exemplo, plano de gestão e planejamento estratégico. Em alguns lugares, né, em algumas secretarias de educação, pedem o plano de gestão e o planejamento estratégico já está ali dentro. Né? Mas, de qualquer maneira, esse planejamento, quando eu estou falando de planejamento estratégico, eu estou falando de um plano de metas e ações, ok? Esse plano de metas e ações ele precisa estar baseado na leitura de contexto, senão ele não faz sentido. Senão é uma coisa pensada fora da realidade. Uma outra razão para compreender o contexto é a busca por melhoria contínua. Então, não é só no momento de elaborar um plano de ação, um plano estratégico, um plano de gestão, ou, por exemplo, o professor, né? Não é só no momento que ele vai planejar o seu ano que ele precisa fazer um diagnóstico e fazer uma leitura do contexto. Essa leitura de contexto, essa compreensão do contexto, ela precisa acontecer o tempo todo, continuamente. Quer dizer, todos os dias no seu trabalho você vai perceber elementos novos no contexto que vão te ajudar a continuar fazendo a gestão, para você poder ajustar a rota conforme você for identificando as questões, ok? Uma outra razão para compreender o contexto é uma tomada de decisões informada, ou seja, para que quando você tome as decisões com base em informação e não em suposição. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Quer dizer, uma parte dessa nossa orientação, né, desse direcionamento que o gestor vai dar para a escola, ele tem que tomar com base em dados concretos, dados numéricos, estatísticos reais, né? Porque senão também fica solto da realidade. Senão fica muitas vezes no achismo, certo? Porque as crianças até o terceiro ano, né, estão tendo muita dificuldade na leitura e na escrita, então eu acho que a alfabetização na nossa escola não está funcionando, não sei o quê, e aí você começa a tecer, né, aí a professora fala uma coisa, né, tá, quais são as provas disso? Né? As avaliações mostram, o que as produções dos alunos mostram, o que o dia a dia da sala de aula mostra. Onde, onde isso está documentado? Cadê o portfólio da professora ou dos alunos, né? Os cadernos dos alunos, os resultados?
que mostram que isso está acontecendo, ou não, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do registro e da documentação, certo? É claro que tem coisas que a gente vai chegar a algumas conclusões pela percepção, né? Ah, eu notei que existe um grupo de professores se isolando. Ok, isso eu não preciso de um documento, de uma prova, né, de um registro concreto para eu perceber. É uma percepção. Eu chego na escola, todos os dias eu vejo aquele grupo se isolando. Ok? Mas tem coisas que só a percepção não é o suficiente. Eu preciso ter provas, eu preciso ter dados. Tranquilo? Então, isso que é a tomada de decisão informada, né? Quer dizer, com base em dados, em informação. E o desenvolvimento profissional, então, também é uma das razões para compreender o contexto. Por quê? A partir do momento que eu vou compreendendo o meu contexto, eu posso entender onde eu não estou conseguindo, ou onde as pessoas não estão conseguindo no seu nível profissional. Certo? Por exemplo, né, tem três gestoras aqui que eu vou dar palestra na escola agora em fevereiro. Eu já vou aproveitar e passar o recado aqui, né? O que a gente vai trabalhar na palestra? Sentem com a equipe de gestão aí de vocês e conversem e tentem fazer uma identificação, uma leitura de contexto, o que os professores ano passado demonstraram que mais estavam precisando. O que eles não estavam dando conta? Quais eram os maiores desafios? Quais os maiores obstáculos? Né? O que eles parece que eles não têm competência suficiente para fazer ou não estão conseguindo ter as habilidades para fazer acontecer, né? Ou onde está faltando, por exemplo, uma orientação para a prática, para que eles possam fazer movimentos que eles tenham que fazer. Então, identifiquem isso. Talvez um ponto, dois. É importante aqui, vocês talvez façam uma lista de 5, 10, de 20 coisas, né? Mas é claro que para um momento assim de palestra, de formação, a gente precisa elencar um, dois, três. E ainda que tenha alguma similaridade, porque senão também trabalhar coisas muito distintas não faz sentido, né? Ou fica muito complicado, certo? Então, compreender o contexto também serve para o desenvolvimento profissional do próprio gestor, da equipe de gestão e dos profissionais da educação, de todos os outros profissionais da educação que atuam na escola. Gente, vocês conseguiram acompanhar o raciocínio? Conseguiram entender o porquê é tão importante compreender o contexto da escola? Tranquilo? Ok. Então, né? Eu trago aqui as dimensões da gestão, que nós vamos trabalhar isso novamente em outros momentos com as dimensões separadas. Nós vamos olhar em momentos separados para a dimensão socioeconômica, para a pedagógica, para a administrativa, para a financeira e para a física. Aqui eu trago a título de mostrar essas dimensões para que vocês vejam que dentro de cada uma delas existe um contexto específico para eu compreender. Lembrando que quando a gente está falando de uma visão sistêmica e holística, essas dimensões elas não atuam separadas nem isoladas. Percebem? Por que que a gente separa aqui? Para fins didáticos, para que vocês consigam se aprofundar mais e compreender melhor cada uma delas. Mas, por exemplo, lá no dia a dia da escola, a dimensão socioeconômica e a dimensão pedagógica, elas são parte da mesma coisa? Elas estão interligadas, certo? Por quê? Porque todo recurso que entra na escola precisa ser voltado para o pedagógico. Ah, mas é o telhado que está quebrado e está chovendo na sala. Tá, e dá para ter uma aula em paz numa sala que está chovendo? Entende? Que no fim das contas é o pedagógico.
Então, tem que sempre pensar né, o fim da escola, o fim quer dizer, né, a meta fim, a meta principal é que os alunos aprendam, que eles se desenvolvam, né, que a gente promover essa educação, esse desenvolvimento integral. Então, todas essas dimensões têm que estar relacionadas com a dimensão pedagógica. A dimensão administrativa tem que trabalhar em função da pedagógica, a financeira em função da pedagógica, a física em função da pedagógica. Antes eu falei socioeconômica em vez de financeira, né? Eu estava falando da financeira e falei da socioeconômica. A dimensão socioeconômica, por exemplo, ah, por que saber a renda da família é importante para o gestor? Porque quando o professor vier dizer que tem alguns alunos na turma que sequer trazem o material, né? Eu vou estar sabendo que isso vai implicar no processo de ensino e aprendizagem, certo? Então, essas dimensões, elas estão interligadas. Quando eu falo visão sistêmica e holística, eu estou falando, né, que tudo está interligado, faz parte de um todo. Mas a gente pode fragmentar isso para compreender. Então, é importante que eu olhe para a questão socioeconômica, ou seja, quem são os alunos, de onde eles vêm, como é essa comunidade, qual a renda dessas famílias, com que eles trabalham. Os alunos estudam à noite, de dia, né, no turno, no diurno, por que que alguns optam pelo noturno? Alguns alunos trabalham, alguns alunos ajudam em casa, por exemplo, na roça, nos trabalhos domésticos. Os alunos têm tempo para estudar? Qual é o nível de formação dos pais, de instrução dos pais? Eles têm pais, por exemplo, a maioria dos pais tem ensino médio, a maioria dos pais são alfabetizados, certo? Tudo isso vai fazer uma diferença lá no contexto da prática, né, no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, interfere na gestão. E o gestor precisa conhecer, certo? O contexto socioeconômico dos professores é a mesma coisa. Por exemplo, né? Hoje a gente tem muito professor que está vindo assim, ó, por exemplo, fazer um curso, uma graduação EAD, com mensalidades de cento e poucos reais por mês, é mais acessível do que fazer outra graduação. Que às vezes tem que se deslocar, tem que estudar o dia todo, etc. Certo? Então, assim, muitas pessoas hoje escolhem a educação, às vezes não por vocação ou por missão, mas porque é um curso que é fácil de acessar e é barato. E dá para fazer no EAD. Então, assim, a gente precisa entender também que a gente está recebendo professor na escola que vem de famílias carentes, que já não tiveram uma boa base na escola. Percebem isso? Né? Tem professor chegando hoje na escola que não sabe escrever para si, que quando vai fazer um bilhete está cheio de erros, quando vai escrever no quadro está cheio de erros. Então, assim, esse professor, por que que ele vem desse jeito? Porque também tem uma questão socioeconômica por trás do professor, né? Ok? Até aí tudo bem? Dimensão pedagógica. Esse aqui é o coração, né? Da escola. E é a principal dimensão que o gestor precisa compreender, certo? E da qual e para a qual todas as outras funcionam. Não faz sentido nenhuma das outras dimensões se não for para a pedagógica, ok? Então, o que é a dimensão pedagógica? É o processo de ensino e aprendizagem, é a inclusão na prática, é o desenvolvimento integral dos alunos, é os resultados lá nas notas no final, é a aprovação, é a reprovação, é a evasão,
as metodologias que os professores usam, né? Tudo isso é dimensão pedagógica, e assim por diante, né? Tem mais uma série de outras coisas. Dimensão administrativa. Aí é a parte mais da equipe de gestão, de como fazer a máquina funcionar. Aí entra as habilidades de liderança mesmo, né? De saber ordenar as coisas, colocar a escola em ordem, saber dar ordens. Tudo isso entra aqui na dimensão administrativa. Dar conta de entregar os documentos que os superiores pedem, né? Coordenadoria, Secretaria de Educação, etc. Ok? Fazer a parte burocrática da escola funcionar, registros, documentação, sistemas. Dimensão financeira. Aqui é o uso dos recursos, entender bem quais são os recursos, de onde eles vêm, como fazer prestação de contas, como decidir o uso desses recursos com a comunidade, né? Como fazer determinadas operações que precisam ser feitas, por exemplo, se tem um cartão de crédito, um cartão de débito para usar, né? Como se faz o uso desse cartão, em que aquele recurso exige ou está liberado para quais itens, né? O que se pode comprar, o que se pode fazer, tudo isso entra na dimensão financeira, ok? Lembrando que na dimensão financeira também, né, quando há uma penalização sobre essa dimensão aqui, ela acaba sobrando um peso muito maior para o diretor, que é a pessoa mais importante que assina a prestação de contas. Então, tem diretores que, às vezes, têm o CPF bloqueado ou que tem, né, situações que acontecem, às vezes, por usar mal os recursos da escola, ou que a escola para de perder recurso por causa do gestor, e aí o gestor não pode mais mexer nos recursos da escola, então depende, né? E sem falar que erros aqui podem levar a consequências sérias, como, por exemplo, eu vou usar a palavra aqui, escândalo, né? Um escândalo público, quer dizer, se você fez um erro grave aqui e isso aparecer e as pessoas perceberem e você não conseguir provar o contrário, né? Até você dizer que ou mostrar que você está certo e que as pessoas estão erradas, a reputação já foi e nessa área aqui a reputação se perde muito fácil, né? Principalmente para quem está em algum cargo. Então aqui tem que ser muito sério, né? Muito sério. E a dimensão física é toda a parte da estrutura do prédio, do terreno da escola, né? Muros, etc. A parte de equipamento, a parte de material, a parte de abastecimento de água, de luz, internet, tudo isso entra aqui na dimensão física. Ok? Acesso à escola, por exemplo, a rua na frente da escola, o trânsito, né? Todas essas questões aqui entram na dimensão física. Certo? Tranquilo até aqui? Então, quais as fontes que a gente usa para fazer um bom diagnóstico? Primeira delas, os indicadores. O que são indicadores? Os números, né? Os dados. Os principais são aqueles das fontes oficiais, ou aqueles que a escola produz nos resultados de final de ano ou de trimestre. Então, por exemplo, né, na dimensão pedagógica, que indicadores nós temos? Nós temos a nota do IDEB, nós temos as notas das provas do SAEB, né? Nós temos, por exemplo, se a rede municipal faz uma avaliação institucional, se a rede estadual faz uma avaliação institucional, isso produz dados estatísticos, né? Esses dados estatísticos são indicadores. Se a própria escola faz a sua avaliação institucional, né? As respostas que vêm são indicadores.
O que mais são indicadores? Os resultados lá no final do ano, né? Ou do trimestre. Número de alunos com nota acima de 6 ou de 7 ou do mínimo para aprovação, né? Isso são indicadores. Alunos reprovados, né? Quantidade de reprovações por turma, aprovações, evasão. Quantos alunos com segundo professor ou com professor auxiliar, né? Então, todas essas questões são índices, números, quantidades que precisam estar disponíveis e o gestor precisa saber onde buscar também, certo? Então, saber onde buscar esses indicadores também é bem importante, ok? Outra fonte de indicadores, melhor, outra fonte de informação para o diagnóstico, além dos indicadores, documentos e registros. A tendência, né, na escola é as pessoas reclamarem da burocracia, certo? Principalmente, né, na escola pública, que a gente já está, né, no setor público é um excesso de burocracia muitas vezes. E aí, às vezes, a gente pega ranço ou asco, né, da burocracia. Eu acho que foi na sua escola, né, Vanessa, que a gente chegou a fazer uma dinâmica em que envolvia o sistema de ensino, a burocracia, numa das formações, dos encontros que eu fui lá. E aí a gente percebeu assim, ó, como a gestão da escola, na dinâmica que a gente fez, como a gestão da escola enfraquece quando a própria gestão não gosta ou se afasta da burocracia. Por quê? Porque a gestão precisa ser amiga da burocracia. Não a burocracia exagerada ou aquela que atrapalha, ou aquela que traz morosidade para os processos, ou aquela que sobrecarrega as pessoas, os professores. Mas olha só, um gestor que não tem a guarda dos documentos, que não sabe onde estão os documentos, quais ele precisa guardar, onde eles estão, onde eu acesso as informações. Esse gestor, ele vai ter sérios problemas para fazer uma boa gestão. Como é que ele vai acompanhar o desenvolvimento das suas metas e ações se ele não tiver isso tudo documentado? Percebe? Então, e olha só, eu assumi a gestão agora. Como que eu vou conhecer o contexto da escola do que vinha acontecendo antes da minha gestão? Documentos, né? Documentos. Aí você revira os documentos da escola, busca, vai no arquivo morto, vai né, no armário da direção, vai nos computadores, etc. Aí vocês vão me dizer, né? Às vezes sai um ex-diretor e dá um fim nos documentos ou nos arquivos. Sim, isso acontece. Na escola em que eu fui diretor, quando eu saí, eu vou contar essa historinha para vocês, tá? Eu saí da direção e eu deixei os PPPs, todas as versões dos PPPs antigos numa estante e mostrei para a gestora que ia assumir depois. E eu deixei também os livros, os manuais dos professores, dos livros didáticos, todos em cima de uma mesa, recolhidos um por um com assinatura, para comprovar que estavam ali. E entre tantos outros documentos. Meses depois, eu não estava na escola, estava em licença, que eu estava fazendo mestrado, e a minha esposa trabalhando na escola dizendo: o pessoal está precisando do PPP do ano tal, está precisando de informação, está precisando rever tal coisa e tal, e não está achando os documentos. E aí, indo mais a fundo, o que aconteceu? A gestão que assumiu fez uma grande faxina e eliminou uma parte importante dos documentos, inclusive versões dos PPPs antigos. Certo? Então, né? E os professores, por exemplo, atrás de manuais de livros didáticos e tal, cadê? Ninguém encontrava. Quer dizer, alguma coisa aconteceu também com aqueles, né? Então, a gente sabe que isso acontece, né? Às vezes tem gestor que assume, chega na escola e os computadores foram apagados, né?
Isso acontece, tá? Tá certo? Não tá, né? Isso, inclusive, é crime. Mas o que que a gente vai fazer? A gente aí vai trabalhar com os dados que a gente tem, né? Não dá para trabalhar com o que não tem. Às vezes, né, dá para resgatar alguma coisa com alguém. Por exemplo, como que a escola conseguiu recuperar os PPPs? Alguns deles eu tinha no meu arquivo pessoal, no meu computador, que eu salvava também na nuvem, para mim, porque eu tinha medo que algo acontecesse com os arquivos da escola. E aí, depois, quando eu não estava mais na gestão, eu pude fornecer os arquivos para eles, né, de, dos PPPs. Então, olha só, né? Se não fosse eu ter salvo, não teria. Tá claro essa parte dos documentos e registros? Diálogo é outra fonte importante de diagnóstico. Essa fonte aqui vocês usam todo dia, o dia inteiro, né? Cada pessoa que chega para vocês é uma fonte de informação para essa compreensão do contexto. Um aluno chega contando o que está acontecendo na sala dele. Você já tem uma leitura do contexto. Chega o professor com uma outra versão, outra leitura do contexto. Vêm os pais dessa criança e contam o que está acontecendo lá na sala de aula, outra leitura do contexto. Então, se você sabe ouvir e se você conversa, você tem informações, certo? Então, no diálogo, a gente consegue muita informação para entender o contexto. O diretor, né, o gestor que dialoga pouco, tem poucas informações. Ok? E, por último, a avaliação institucional, né, que é uma excelente fonte de diagnóstico. Essa avaliação institucional, ela às vezes é feita pelo sistema de ensino e ela pode ser feita também pela própria escola. Ou pode ter as duas coisas, né? Certo? Por enquanto, alguma dúvida, algum questionamento? Não? Vamos lá. Vamos falar de posicionamento, então. Quando a gente fala de leitura do contexto, quando a gente fala de compreender o contexto, isso também tem a ver com posicionamento. Um gestor com uma postura evolucionária, que é essa postura que eu vou procurar ajudar vocês a desenvolverem durante toda a mentoria, ele precisa ele precisa pensar na escola e na gestão a partir de uma determinada perspectiva que exige movimentos. Olha só quais são os movimentos. O primeiro movimento do gestor é aceitar a realidade. Então, trabalhar a própria aceitação. O que é aceitação aqui? É o contrário da negação, né? Então, assim, olhar para a realidade e ficar o tempo inteiro dizendo deveria ser assim, e se fosse assado? Isso é negação. Isso é você dizer assim, eu não queria que essa escola fosse essa, eu queria que fosse outra. É negar a realidade. E toda vez que a gente nega a realidade, a gente tem dificuldade de fazer mudança. Ah, se a escola fosse assim, ah, se os professores fossem assim, se tivessem feito isso, se fosse daquela maneira, como eu gostaria que fosse. E aí a gente fica só nisso, a gente fica na negação o tempo todo. O que é a aceitação? A aceitação não é concordância, não é olhar para a realidade da escola e dizer, ah, eu concordo que é assim e que vai ficar assim e que aqui não tem mais jeito, vai ser assim. E aí eu vou terminar a gestão e vai ficar tudo assim. Isso não é aceitação. Aceitação é eu olhar, isso é conformismo, tá? Aceitação é eu olhar para a realidade escolar e perceber, é esta a realidade que eu tenho e com a qual eu tenho que trabalhar. Ponto. Vou encarar. É com essa. É essa que eu tenho para encarar. Entende? Isso é aceitação. E
quando a gente não consegue ter essa postura, a gente não consegue fazer o trabalho. Em qualquer coisa na nossa vida, né? E na gestão não é diferente. Certo? Então, aceitar a realidade e encará-la de frente, quer dizer, ter a coragem de olhar para essa realidade. Sim, mas como que o gestor não vai olhar para a realidade? Ora, simples, quando ele finge que não vê as coisas. Percebe? Se você chegar na escola e as coisas vierem diante dos seus olhos e você se desviar para não ver, né? É a melhor forma de você não encarar a realidade, de você não aceitar a realidade. Fingir que não vê. Fingir que não é com você. Ah, isso é problema do outro, não tenho nada a ver com isso, não, né? Depois de encarar essa realidade de frente, o que você precisa, isso que eu estou trabalhando com vocês desde o início do encontro de hoje, compreender a realidade. Então, não basta eu encarar a realidade, eu preciso tentar compreendê-la. Certo? Constatar não é o suficiente. Ah, eu percebi que lá no sexto ano a turma vai se autodestruir se não se fizer alguma coisa. Porque eles parecem que estão virados no demônio. Certo? Isso é uma constatação. Vai adiantar alguma coisa só eu constatar? Não, eu preciso ir além, eu preciso buscar compreender. Compreender o que está por trás disso, quais as causas, o que está acontecendo. Certo? Então, é com base nessa compreensão que é tudo isso que eu estou falando para vocês essa noite. Depois que eu compreendo o que eu preciso, transmutar essa realidade. Ah, e o que é isso? Que palavra, né? Eu gosto dessa palavra que ela vem do hermetismo, né? Que fala que nós podemos transmutar os sentimentos, os pensamentos, as dificuldades. O que seria o transmutar? Seria aquilo que um alquimista faz. Ele transforma uma pedra bruta em ouro, certo? Né? Quer dizer, essa figura, né, do alquimista. Ou seja, é a gente pegar a nossa dificuldade lá na escola e transmutar em algo bom. Então, é encontrar, né, eu falei do sexto ano, encontrar lá no sexto ano quais são os obstáculos, os desafios, as dificuldades e junto com, né, as pessoas que podem me ajudar nessa caminhada, seja lá quem for, buscar formas de transmutar isso, para que uma versão melhor surja. Ok? Uma versão mais dentro da realidade que a gente deseja, uma versão mais dos sonhos do que dos pesadelos. E assim, ó, quando a gente assume um cargo de gestão, de liderança, né, é como se a gente também assumisse a possibilidade de mudar a realidade, porque se você não acreditar nisso, que você, como gestor, pode transmutar as coisas, transmutar uma realidade para uma outra melhor, nem adianta assumir o cargo. Porque se é só para tocar a escola e manter ela do jeito que ela estava, qualquer um poderia fazer. Ou até ninguém, né? Ok? E depois de transmutar, né, quer dizer, depois não. Esse transmutar significa o quê? O ir para o mais. Ir para o mais é uma expressão que eu vou usar algumas vezes com vocês aqui, que dentro desse olhar sistêmico, a gente fala, a gente usa, né? Que significa a evolução, o avançar, o melhorar, a expansão, certo? Ir para o mais.
Por exemplo, né, o que é ir para o mais? Ah, tem poucos alunos se alfabetizando no primeiro ano. No ano seguinte eu consegui ter mais alunos se alfabetizando no primeiro ano, aí ir para o mais. Certo? Ah, tem muitos alunos do ensino médio deixando os estudos, parando de estudar. Quando chega no segundo, no segundo ano, na idade de trabalhar, abandonam a escola. Aí, reverter esse quadro, melhorar esse quadro, é o quê? Né? É ir para o mais, é melhorar essa realidade. Ah, a escola não tem um refeitório decente, né? Construir um refeitório, ter um refeitório decente, bonito, organizado, é ir para o mais. Entende? Caminhar na direção do sucesso, da realização do sonho de escola é ir para o mais. Tá? Então, eu vou recapitular aqui com vocês qual é o movimento, então, da gestão. Aceitar a realidade, é essa realidade que eu tenho. Encara ela, compreende essa realidade e busca transmutá-la, identificando então desafios, dificuldades, obstáculos, tentando transformar isso, né, em metas e ações, e para que você possa ir com a comunidade escolar e ir para o mais. Ok? Lembrando que você não faz nada disso sozinho. Você faz com outras pessoas. Não faz para as pessoas, mas faz com as pessoas. Ok? Tá tranquilo? Então, vou passar rapidamente aqui como surgiu o método evolucionário e o que isso tem a ver com esse contexto, essa leitura de contexto da realidade, né? Um método evolucionário, a palavra evolucionário, além de significar o que eu já expliquei para vocês nas outras sessões, que é evoluir e promover evolução, significa estes verbos de ação aqui que estão escondidos na palavra evolucionário. Como se fosse um acróstico, a gente pode dizer que o E de evolucionar vem de evoluir. Ir para o mais, né, nesse processo educacional. Então, é pensar no o que é ir para o mais dentro de uma escola? É garantir que os estudantes cada vez mais tenham desenvolvimento integral, certo? Para evoluir, eu preciso visionar. O que é visionar? Se, se nós queremos ir para o mais, o que é esse mais? Para onde eu vou? Então, nós precisamos sonhar e desejar a escola dos sonhos, a escola evolucionária, essa escola que vai para o mais. Ok? O oportunizar significa identificar os obstáculos, os desafios e transformá-los em oportunidades de evolução. E aí é que entram as metas e as ações. Do plano de gestão, do plano de ação, né? O lapidar, né? O L tem o verbo lapidar aí, que eu coloquei pensando na liberação do potencial e do aperfeiçoamento, né? E no aperfeiçoamento. Então, olha só, toda escola tem um potencial, todo gestor tem um potencial, todo professor tem um potencial, todo aluno tem um potencial. Só que esse potencial, muitas vezes, ele não sai, ele não se revela, ele não permite ir para o mais. Por quê? Porque falta um processo que eu chamo aqui de lapidar, uma busca de aperfeiçoamento, de melhora constante, contínua, de aprendizagem contínua. E, ao mesmo tempo, precisa de liberdade, autonomia, né? Para, por exemplo, assim, um aluno, como que ele vai poder lapidar o seu próprio ser para ele mostrar a joia rara que tem ali, certo? Por exemplo, você olha lá para aquele aluno e parece assim que ali dentro tem uma pessoa maravilhosa, mas não se revela. Por que não se revela? Porque ele muitas vezes ele não teve liberdade para se revelar, né? Ele acabou acreditando que ele não é capaz, que ele não podia, ele foi podado, limitado por uma série de circunstâncias.
Tá? Então, ao mesmo tempo que eu preciso ensinar, estimular, eu preciso também dar liberdade e autonomia. E ensinar a lidar com isso também. Unir. Lembrando que o clima escolar favorável é muito importante para evolucionar, para expandir, para ir para o mais. Se eu estou num clima desconfortável, desagradável, desfavorável, eu não me sinto em paz, eu não me sinto bem. Todos aqui já devem ter passado por momentos ao longo da carreira de ir para o trabalho preocupado, ansioso, né? Quando a gente vive momentos assim, ou por causa de uma turma, ou por causa da gestão que está na escola, ou por causa do ambiente da escola, por causa de alguma encrenca que está acontecendo lá. Quando eu tenho que viver assim, sob pressão, sob angústia, sob um clima tenso, difícil o tempo todo, eu adoeço. Ou mental, ou fisicamente, ou ambos. Né? E aí eu não consigo ser quem eu sou. Imagina, por exemplo, um aluno, né, um estudante que é inseguro, que é medroso, que ou depressivo, ou né, que se sente, que tem baixa autoestima, e que ele entra num ambiente hostil, ou um ambiente agressivo, violento, onde ele não é respeitado, onde ele é ridicularizado por qualquer coisa. Percebem? Como que ele vai desenvolver o seu potencial? Não tem como, né? O compartilhar vem do servir. Cada um de nós serve com o que tem e presta um serviço à humanidade. Então, a escola é um lugar, né? Por exemplo, vocês, como gestores, estão colocando tudo o que aprenderam até hoje, tudo que vocês têm, a serviço da comunidade. Inovar, a coragem para intuir, criar e usar. Então, quando eu entendo bem o contexto, os desafios, as dificuldades, o que precisa melhorar, para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar, a gente precisa ter a coragem, a ousadia, né, de fazer diferente. Às vezes a gente tem intuições, às vezes a gente tem ideias criativas, mas aí a gente chega para o grupo com a ideia e as pessoas dizem: não, aqui não vai dar certo. Não, isso aqui nem adianta. Não, aqui já foi tentado, isso não funciona nessa escola. Então, assim, se a gente começa a ceder a, às resistências, às rejeições, aos medos, às inseguranças, a gente não consegue inovar. O ordenar, né, eu trabalho muito na mentoria a questão da ordem. Uma gestão precisa de ordem. Ordem no sentido de organização, de o lugar de cada coisa, de cada processo, de cada pessoa, mas também a ordem no sentido, eu sou o gestor, eu também mando. Ordem no sentido assim, eu também preciso ter uma voz de comando em alguns momentos. Sou eu que mando aqui, em última instância. Entende? Essa parte para algumas pessoas às vezes é bem difícil, mas ela também é necessária. O negociar, o valor de cada um, a administração de conflitos, estabelecimento de consensos, quer dizer, como lidar com os outros nas relações, né? Então, o gestor ele precisa da negociação todos os dias. Avaliar, um olhar reflexivo, consciente, acolhedor e transformador sobre o processo. Então, ao longo da mentoria, perceberam que hoje nas minhas falas a gente já falou de avaliar em alguns momentos? E o reconhecer. Esse reconhecer também a gente já falou, que é a aceitação. A gente falou também no encontro passado essa questão da gratidão, do reconhecimento, né, de quem veio antes e tal. E essa celebração pelas conquistas, quer dizer, aprender a identificar o que foi conquistado, o que foi superado, o que foi alcançado e celebrar e comemorar.
né? E divulgar, inclusive, mostrar para os outros, falar, né? Quase terminando a parte de conteúdo, mas eu quis mostrar isso aqui para que vocês entendam uma visão geral do método, né? O método ele tem isso aqui não é o método, isso aqui é as bases que estão as ideias que estão por trás do método, certo? Ok, deixa eu ver aqui, quase finalizando. Ah, eu acho que finalizou, deixa eu ver. Finalizou sim. Isso. Finalizamos essa parte. Então, agora eu interrompo a gravação, né? E aí eu começo uma nova gravação para a gente falar especificamente aí das dúvidas de vocês, né? Tirar dúvida da orientação individualizada.